Alô, pessoal, boa noite. Continuando sobre os 10 motivos contra e os 10 motivos a favor de privatizar ou não privatizar a Petrobras, vamos ver agora os 10 motivos que o autor entende que sejam necessários não, que são válidos os 10 motivos para se privatizar a Petrobras. Continua sendo domingo, dia 28 de julho, e são aproximadamente 21 horas. Vamos lá para os 10 motivos para ser contra a continuidade da Petrobras como estatal. Pelo amor de Deus, 10 motivos que o autor acha que são motivos para não se ter a Petrobras como estatal e não que eu acho. Aliás, eu vou destruir todos os 10, tá? Vamos combinar que eu não estou aqui para defender a privatização da Petrobras por motivos óbvios. Eu acho que ela precisa e deve continuar sendo estatal, muito bem gerenciada e sem a ingerência política na Petrobras de quem quer que seja. Inclusive, fazer uma coisa que se falou muito no passado, firmar um contrato de gestão e cobrar dos gestores da Petrobras que aquilo que está escrito no contrato de gestão seja cumprido. Vamos lá. O primeiro, lucratividade. Rockefeller já dizia: o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem gerenciada. O segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal gerenciada. Como podemos observar, o petróleo é a principal fonte de energia do nosso tempo. Logo, sua importância econômica é vital. Mesmo assim, os lucros da Petrobras não param de cair. Uma balela, uma mentira enorme. Todos nós sabemos que os lucros da Petrobras estão caindo, não que está dando prejuízo. Os lucros estão caindo, são menores, porque a Petrobras, ao invés de produzir a 100% de carga, está produzindo a 60% a 40% de carga em suas refinarias e importando em dólar o que precisa para abastecer o mercado nacional. Porque essa premissa que existe no Estatuto da Petrobras, quando a Petrobras foi criada, não deixou de existir, apesar da Petrobras não ser exatamente mais aquela empresa de 60 anos atrás e ter a responsabilidade de suprir o mercado brasileiro de petróleo. Essa obrigação continua. Ou seja, tiraram a parte boa e deixaram a parte podre. E ainda assim, o governo se coloca no lugar de sacanear a própria empresa, a empresa que mais lucro dá ao próprio governo, e manda a Petrobras ter prejuízo, entre aspas, importando o que a Petrobras poderia muitíssimo bem produzir no Brasil. Preço da gasolina é um outro item que o autor diz o seguinte a respeito do preço da gasolina. O uso da Petrobras para diminuir o preço na gasolina é ineficiente. Uma mentira muito grande, depois vou dizer por quê. No Brasil, o preço do litro da gasolina é de 1,58 dólares por litro. Nos Estados Unidos, de 0,79 centavos de dólar. Isso não é verdade, não é tão verdade assim. Na Rússia, 0,84 sempre centavos de dólares. Na China, 1,11 centavos de dólar. E na Índia, 1,15 centavos de dólar. Ou seja, mesmo subsidiando o preço da gasolina, o governo não consegue fazer com que o preço da gasolina seja tão baixo quanto em outros países produtores. Isso mostra como a monopolização e o serviço ineficiente da Petrobras acaba prejudicando toda a nação quando oferece petróleo a um preço alto. Uma mentira, uma bravata, devia ter vergonha o autor de dizer uma coisa dessa natureza. Todo mundo sabe, as pedras da rua sabem, o preço do petróleo e o preço da gasolina no posto é ditado pelo governo brasileiro. Como 70% aproximadamente do custo do litro de petróleo, do litro de gasolina no posto ou do litro de combustível é de impostos.
impostos recolhidos ao governo federal. Não é imposto recolhido para a Petrobras. Basta entrar na internet e você vai descobrir o quanto é mentirosa essa afirmação, o quanto é descabida essa afirmação. Inclusive em relação aos preços do litro de gasolina nos Estados Unidos. Não custa 79 centavos de dólar por litro, custa bem mais. Na Rússia, não sei, mas nos Estados Unidos, no Canadá, que são produtores de petróleo e tem um grande mercado consumidor, esse preço é mentiroso, não é verdadeiro, tá? Então, fica derrubada a segunda questão colocada pelo autor. A terceira é a questão da lucratividade, que está atrelada à primeira e à segunda, com certeza. A Petrobras é a empresa do setor com a menor rentabilidade, 9,17%. Isso mostra como a empresa precisa de muito para lucrar pouco. Logo, é uma empresa na contramão do sucesso. Uma mentira totalmente descabida. A Petrobras está fazendo investimentos vultosos para chegar a ter um nível de produção em cima de 3 milhões de barris de petróleo por mês, se não me engano. E agora é a fase de investimentos para daqui a pouco começar a coleta dos lucros. Nem por isso, com os altos investimentos que produzir no pré-sal, a Petrobras deixou de lucrar. Está lucrando menos, mas vai lucrar muito mais quando os poços que estão começando a serem pré-operados começarem a operar e a produzir esse monte de óleo que vai ser extraído do pré-sal. Então, é uma falácia dizer que temos uma rentabilidade de 9,17 sem dizer como se chegou a esses números. É uma total falta de raciocínio e de inteligência afirmar que é isso e sem chegar e dizer como se chegou a esses números, onde é que está a memória de cálculo, o que foi levado em consideração, né? Os investimentos que a Petrobras está fazendo para desenvolver os campos em águas ultraprofundas e no pré-sal, que são investimentos altíssimos, mas que são posteriormente retornados ao cofre da Petrobras com um lucro fantástico e todo mundo sabe disso. Tanto é verdade que porque querem vender a Petrobras a qualquer custo. E é isso que nós devemos impedir, dizendo o que está acontecendo. Desempenho na Bolsa. Em 2007 e 2011, a valorização dos papéis da Petrobras ficou em último lugar na comparação com os demais do setor, com apenas 12%. Como muitos investimentos públicos têm papéis da Petrobras, todo o país paga por essa incompetência. Incompetência de quem? A Petrobras, em 2011, chegou até a perder o posto sul-americano por valor de mercado para a colombiana Ecopetrol, cujo patrimônio é 7 vezes inferior ao da Petrobras. O que o autor não diz aqui, quais são os motivos que a Bolsa como um todo está no pendura e que as ações não apenas da Petrobras, mas da Vale do Rio Doce e de outras grandes companhias, que são as blue chips do mercado, não tiveram o rendimento esperado. Não foi por conta do que alega, aliás, ele não dá nenhuma alegação, ele só diz que foi 12%, mas tem que explicar o motivo. E os motivos são mais do que claros. Existe uma grande contração, existe uma grande necessidade de manter o preço baixo das ações da Petrobras e de outras companhias estatais, porque sabia-se desde o governo, ou melhor, desgoverno Temer, que a entrada de um presidente do estilo desse que temos iria privatizar a empresa e quanto mais baratinha ela for, melhor, óbvio. É uma ação entre amigos e assim será. Então, mais o quarto é totalmente um absurdo a questão do desempenho na Bolsa. Aliás, desempenho na Bolsa é bom para os acionistas e com certeza a Petrobras tem muitos acionistas e muitos no passado ficaram ricos com as ações da Petrobras, porque a Petrobras sempre deu lucro nos seus 60 anos de existência.
Quanto aos custos, em 2011, os 80 mil funcionários custaram 18 bilhões, cerca de 230 mensal, cerca de 230 mensal por empregado. Se a empresa fosse privatizada, os funcionários produtivos nada perderiam, mas os encostados seriam postos no olho da rua. Fora isso, os funcionários têm muitos privilégios que o cidadão comum não desfruta. Olha, é vergonhoso que alguém faça uma avaliação séria e coloque como parte da avaliação essa questão de ter funcionário encostado e funcionários com muitos privilégios. Em qualquer empresa bem-sucedida no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, que o autor provavelmente deve estar tomando como parâmetro, existem dentro de empresas bem-sucedidas, empregados bem remunerados. É claro e óbvio que existem também algumas pessoas que não são tão competentes e quanto a maioria então você não pode julgar o universo por conta das exceções. Você tem que julgar a maioria. Eu fico ofendido com uma afirmação dessa natureza, porque o que uma afirmação dessa natureza quer dizer é simplesmente denegrir a imagem da competência dos empregados da Petrobras, que referenda todas as outras coisas boas que ele falou naqueles 10 itens a favor e até em alguns itens que ele está dizendo aqui contra, mas que ao mesmo tempo fala da competência da Petrobras. Se a Petrobras é competente, essa competência só se deve ou só pode ser referendada aos empregados. Não tenho nenhuma dúvida disso. Quanto à corrupção, muitos se beneficiam pela não privatização. O fundo de pensão que recebe dividendos vultosos, jamais vistos na esfera privada, membros de sindicatos que protegem seu emprego da livre concorrência, empresários que fecham negócios através de suborno, políticos que usam a privatização de empresa para fazer terrorismo com o eleitorado, políticos que apadrinham funcionários, partidos que usam a empresa como cabide para aliados e políticos e muitas outras coisas mais. Aqui o autor faz uma salada assim enorme, misturando coisas verdadeiras com coisas inverossímeis, absolutamente inverídicas. A coisa que eu acho importante aqui discutir teve ou tem corrupção na Petrobras? Todo mundo sabe que teve. Essa corrupção se deveu aos empregados da Petrobras? Não. O maior fator de corrupção na Petrobras foi por conta da ingerência externa, principalmente a ingerência política externa, principalmente o apadrinhamento. E não venham me dizer que isso não ocorre nas empresas privadas, porque é uma grande mentira. Pode não ocorrer no tamanho e na dimensão que ocorre nas empresas estatais, porque quem deveria fazer o seu papel de fiscalizar as empresas estatais e o governo não tem essa compostura, não tem essa elegância de fazer o melhor para o Brasil, o melhor para a empresa e fazem o melhor para os amigos que são políticos, na maioria dos casos, ou são grandes empresários que querem levar sempre vantagem, como gostariam de levar mais uma vantagem comprando a preço de banana a Petrobras. Risco, o sétimo item. A Petrobras é muito mais ousada que as outras companhias do setor. Motivo: ao contrário das outras, que são quase todas privadas, a Petrobras é pública e sabe que tem um governo para socorrê-la numa eventualidade. No final das contas, acabamos pagando pela ineficiência das estatais até nos empréstimos gordos que elas pegam do BNDES. Uma mentira estapafúrdia, porque a Petrobras, no caso estamos falando da privatização da Petrobras, nunca pegou empréstimo na Petrobras. Então, esse
sujeito, esse cidadão que faz esse comentário, é no mínimo desavisado, não conhece a realidade da Petrobras e não sabe que a Petrobras nunca precisou de socorro do governo, não precisou de dinheiro do governo ou dinheiro do contribuinte para ser uma empresa lucrativa, rentável e orgulho de todos os brasileiros. É um absurdo, um assinte, uma bostalhada que o cidadão falou aí. O oitavo item seria o petróleo é nosso. Por acaso você é dono da Petrobras? Então, por que diz que o petróleo é nosso? O petróleo só será nosso quando todos os brasileiros, os mais pobres ou os mais ricos, tiverem direito a ações da companhia. Até lá, o petróleo é deles. Deles quem? A Petrobras é gerenciada pelo governo, o governo é o maior acionista e os acionistas do governo somos nós com os nossos impostos. O que a Petrobras arrecada e divide com seus acionistas, a maior parte vai para quem? Para o governo. Então vamos parar de falar bobagem, né? Não é por aí. Se existe a Petrobras para o petróleo, por que não criar a Ourobras? É uma imbecilidade do tamanho monstruoso. O ouro não é nosso? Por que motivo o Estado deve monopolizar a extração de um recurso natural? Simples, porque é estratégico e porque é político e porque na geopolítica do mundo atual e até 60 anos atrás sempre foi assim e é assim no mundo inteiro e não é à toa que os Estados Unidos, o maior país do mundo, a maior economia do mundo, o maior poder militar do mundo, defendem com unhas e dentes as empresas que, apesar de privadas, são tratadas como estatais. Alguma dúvida? Somente o autor. Será que a iniciativa privada não deveria explorar o setor e o Estado apenas deveria empregar os impostos do setor com probidade? Sim, e a iniciativa privada não está proibida de fazer isso. Pode fazer a hora que quiser, quando quiser e como quiser. O mercado está aberto. Nós não estamos tratando de proibir as iniciativas em relação à exploração do petróleo. Aliás, já tem muita gente explorando petróleo, mas todas com tecnologia da Petrobras, porque ninguém desenvolveu coisa alguma. Então vamos ao nono, porque eu preciso encerrar esse vídeo, porque está muito longo já. Publicidade. Uma empresa privada investe em publicidade onde pensa que terá o maior retorno. A Petrobras investe em esportes e em filmes que o brasileiro não vê. Além disso, ainda faz publicidade em jornais, rádios e canais de TV, assim repassando verba para a imprensa e a classe artística brasileira. Logo, quando você escutar um artista ou um jornalista dizer que o petróleo é nosso, é porque o petróleo é deles mesmo, só que deles. Isso é falta de vergonha na cara do jornalista, né? Achar que é por esses motivos é uma bravata, uma sem-vergonhice sem tamanho. É de uma pobreza de espírito, é de uma pobreza intelectual, de uma falta de conhecimento que não tem tamanho. O melhor para o Brasil. Ao privatizar um serviço, somos beneficiados pelos ganhos de competitividade e com os investimentos privados. É mesmo? Onde é que isso aconteceu até agora, que eu não sei? Por exemplo, as telecomunicações, o que nós ganhamos com as telecomunicações, telefones baratos, conta barata no final do mês, é o lugar do mundo onde a telefonia celular custa mais caro, o Brasil. E vem com essa balela. Vamos lá. A Vale hoje emprega muito mais depois que foi privatizada, acabando por pagar muito mais impostos no Brasil. É uma piada. A Vale, quando foi vendida com os valores e os recursos que alguém que a comprou estavam em carteira como recebíveis. Foi um roubo. O governo de então, ainda há tempo, deveria ser investigado e preso, porque esse tipo de crime não prescreve. E a Vale cresceu o tanto que cresceu, graças ao crescimento monstruoso da China. O maior
comprador de minério da Vale do Rio Doce é a China e a Índia. Alguma dúvida por que a Vale cresceu? Foi porque ela foi privatizada mesmo? Muito mal informado o cidadão, né? Com a privatização da Petrobras, os únicos riscos que corremos são os de ter uma gasolina mais barata, mais pessoas empregadas no petrolífero, investimentos maiores no Brasil, maior eficiência da empresa, menor dependência do setor em relação ao governo, ganhos de produtividade, etc, etc. Ridículo. Não precisa nem avaliar essa questão. É simplesmente ridícula essa afirmação. Do jeito que está sendo feita a privatização no Brasil, não vai agregar emprego nenhum. Muito pelo contrário, antes mesmo de ser feita a privatização, abriu-se para as empresas estrangeiras que vierem a explorar petróleo no Brasil um crédito de 30 anos de pagamento de impostos pelo petróleo explorado no Brasil. Ou seja, cálculos feitos por baixo indicam que, ao longo desses 30 anos, o não pagamento de impostos pela Exxon, pela BP e pela Chevron vai beirar ao 1 trilhão ou mais de reais. Tá bom para você? Esse é a privatização que esse governo quer fazer. Esse é o modelo de liberalização da economia, de querer fazer um país grande. Um país grande se faz com retidão política, ética e transparência. Não se faz com negociatas ou com a usual troca de favores, depositando no exterior milhões e milhões de dólares nos bancos suíços e aprovando no Brasil a eliminação de impostos sobre o que é produzido para que o lucro seja maior e cada vez maior e não se pague imposto algum pelo que se produz no Brasil com a extração de recursos em solo brasileiro ou em águas brasileiras. É realmente uma oportunidade ímpar poder falar dessas 10 posições que o autor julga serem relevantes para se ter a Petrobras privatizada, porque são todas elas mentirosas e uma balela. Pode até ser que a gente elimine um pouco de corrupção e pode até ser que o Brasil venha a empregar mais gente, mas não será por causa da privatização de uma empresa que é super lucrativa, possui tecnologia como nenhuma outra possui no mundo e é um exemplo de empresa produtiva e de grandes lucros para os seus acionistas. Essa é a Petrobras que eu conheço e que eu aposto que é a melhor empresa de petróleo do mundo e é a melhor empresa de petróleo para fazer extração de petróleo onde a Petrobras o faz. Um grande abraço, vamos continuar no próximo capítulo falando um pouco mais, dessa vez de geopolítica. Não deixe de assistir, dar sua opinião e assinar o canal para você dar seu parecer e saber, se você assina o canal, você fica sabendo quando eu posto um novo vídeo, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça que eu estou fazendo uma série de vídeos sobre a privatização e geopolítica do petróleo e esses vídeos são de todos os petroleiros aposentados e trabalhadores da ativas interessantes e essenciais de serem conhecidos. Até já, até o próximo vídeo.